Né? Você tem razão. Não um contraponto, Muito mas interessante isso, cara. um acréscimo a essa Também ideia. vejo a sociedade indo por um caminho de merda, de conformidade, né? Conformidade, de homogeneização. Isso. Não, isso total, mas olha isso aqui também não tem um certo princípio de... Faz algum sentido. Se você colocar um algoritmo para fazer alguma ação, vamos dizer assim, estocástica, ao acaso, por exemplo, assim, imagina que você está programando um sistema para fazer um movimento, tá? Um bonequinho que vai dançar, por exemplo, vai se mover sobre um tabuleiro. Ao longo do tempo, é possível que você encontre, você observe coisas que você não conhecia até agora. E a gente tem vários exemplos desses. Então, por exemplo, programar experimentos com física quântica que usam um algoritmo para fazer determinada coisa. Ou sistemas do Google de pintura que pintam estocasticamente, ao acaso, e a maior parte das vezes é merda. O que acontece? Há 3 anos atrás, eu fui falar num desses TEDx Talks, e estava falando sobre um negócio que era um campo que eu estava começando a desenhar aqui, que eu chamei de campo das heurísticas sintéticas. E o que seria isso? É um campo em que a gente coleciona coisas que a gente descobre que a máquina faz completamente ao acaso, o algoritmo, sabe, machine learning, completamente ao acaso, não porque eles têm um sentido em si ou eles vão trazer qualquer vantagem para a nossa vida, não trazem, mas porque eventualmente aquilo pode inspirar reflexões, maneiras das coisas, fenomenologias que a gente não conhecia. E eu fui colecionando algumas e encontrei várias. Tem muita coisa que a gente olha e fala, mas que coisa doida. Por exemplo, formas matemáticas, estruturas geométricas, que você fala, cara, eu nunca imaginaria que isso aqui poderia existir. E ainda assim existe. Então, eu acho que assim, existe a possibilidade de usar algoritmo para fazer trabalhos que não são direcionados, ele não tem o propósito. Acho que o Miguel definiu perfeitamente a questão do propósito, é fundamental, e a questão generativa, né? A máquina que cria a sinfonia não vai criar Chico Buarque. Então, você está coberto de razão. Ainda assim, eu posso coletar lá no meio alguns exemplos interessantes de coisas dúvida. e aprender formas de pensar o mundo as que são alternativas não, às tem nossas. aplicações boas e tem o mal, né, cara? Eu Sempre tem o mal. desenvolvo, eu faz 32 Até depois quero anos... falar desse papo novo das heurísticas Eu comecei a sintéticas, que é bem legal. eu comecei a programar em Fortran, que ninguém sabe mais o que é. Nem sei. Opa, eu sei. Eu Programa também. Você sabe? Claro. Opa! Você deve lembrar do PDP 11 e PDP 12, tá? Que você entrava no PDP 12. O que é isso? É o computador, você entrava dentro dele. Entendi. Você entrava dentro da CPU. Imagina um computador que é um armário que você entra dentro. Você tinha 32K na Era memória para aquele programar. lance de umas fitas e tal, Então, furada. né, eu passei por todas as fases. Fita, flop disk grande, flop disk pequeno, Isso aí. fita de cassete, né? Aí programei em outras coisas, né? Prolog, programei em várias linguagens e aí eu deixei de programar porque eu comecei a pensar de acordo com a linguagem que eu programava. Acontece isso. Acontece. Eu programo bastante, você chega no final do dia, às vezes, Exatamente. cara, você tá pensando igual... Você está pensando em Fortran. Maluco, cara. Você está pensando em Basic. Você está isso pensando... Aí eu aprendi na última tentativa, a última coisa que eu fiz muitos anos atrás, em C, né? Uhum. E, de repente, eu senti o mesmo fenômeno que eu senti enquanto eu estava aqui na faculdade. Depois do meu curso intensivo, que eu sempre faço sozinho, eu passei um fim de semana e eu estava pensando em C. Dos loops, das você começa coisas, a pensar, né? tipo, no algoritmo, então, né, o que você vai cérebro ele montando. vai se moldando de acordo com aquilo que você põe ao redor dele, tá? E tudo, o que é isso tudo? O que é o Big Tech? O que é o casamento, que pouca gente fala, de conveniência do Big Tech com o Big Money? É o Big Control, Sim. tá? É a tentativa de criar um software, né? Que não é um programa trivial, mas é um sistema que mantém o comportamento humano dentro de certas barreiras. Hoje a gente sabe, é o meta, cara. É um meta que está sendo metaverso. criado, né? Eu tenho um aluno que trabalha lá, inclusive, no laboratório do metaverso. Cara, o metaverso é a coisa mais... Eu entrevistei o Kenneth Correia, que é um cara que manja do metaverso. Cara, a coisa mais absurda que ele falou é o seguinte... Quando você sai do metaverso, o metaverso continua. O mundo não para. Não é igual o jogo que você desliga, o mundo continua. E você tem o nosso mundo aqui que continua. Vai chegar um momento... Que ninguém vai saber a diferença. Não, que você vai querer saber qual dos dois mundos que eu quero perder mais ou menos coisa, cara. Talvez no meta seja um mundo mais legal de eu ficar. Mas para o cérebro vai chegar um momento em que ele não vai saber mais onde ele está.
Olha, isso aí vai ser uma doideira, O hein? Matrix, o primeiro É filme do Matrix. verdade. A primeira vez que eu sentei no cinema para assistir o Matrix, eu fui com meus filhos, né? Porque eu nem sabia o que era aquilo. Sentei lá, 3 moleque americano, imagina, né? Eu olhei o filme. 1999, Isso, eu acho. isso. E você está no interior da Carolina do Norte, você não está em São Paulo, você não está no Rio de Janeiro, você está em Durham, North Carolina, ou Chapel Hill, que você conhece, que é um troço desse tamanho. Eu sentei no cinema e era para se divertir, né? Era para, né, o sábado à tarde, esparecer. E eu comecei a ver aquele filme e falei, Cacilda. E os caras foram literalmente no nervo. Na questão do que pode vir a ser o futuro. Você não vai saber distinguir. É isso mesmo. Você pode não conseguir distinguir, tá? Porque o cérebro vai ficar em dúvida, porque a simulação começa a ser tão real, né, de um certo nível, que o seu cérebro incorpora ela como se fosse a extensão do que está aqui, né? E a quem serve isso? Não é nenhum de nós. Claro, é fã, tem um monte de coisa que você pode fazer que é, né, interessantíssimo. Eu fiz isso com o macaco. Os Não, macacos... Quando você pedir pro cara falar, cadê a metade do seu braço? A outra Isso. metade tá lá dentro do metaverso. É, não, Nossa, não, mas muito é o que legal eu isso ia que você falar. falou. Não, mas é isso que eu ia falar para você. Nós criamos um macaco com 8 braços, tá? Só que eles não eram físicos, eram virtuais. Olha aí. Terminava o dia, porque era o momento mais alto da vida do macaquinho no laboratório, era esse, onde ele entrava no mundo virtual, igualzinho a gente faz, e tinha múltiplos apêndices para brincar. Cara, Terminava a simulação, o macaco ficava procurando. Olha Com os só, 2 braços cara. dele, ele ficava, sabe, ele estava tentando achar onde está o barato que ficou tão legal, porque ele recebia recompensa usando braços artificiais. Nós fizemos um macaco, que é a primeira interface cérebro-máquina... Cara, peraí. Sério? Peraí. Muito Peraí, louco. Peraí. Tem um macaco. Vocês pegaram um macaco, colocaram. Botaram Mundo virtual. Botaram um dispositivo na cara do macaco. Isso. Que ele tava dentro do mundo virtual. Era como se fosse um Oculus Quest pra Isso, mim. isso. Aí ele tava no mundo virtual. Aí ele olhava, tô no mundo virtual, beleza. E aí ele olhava aqui no sovaco dele. Depois. Quando ele saía. Não, mas o Igor tá querendo saber antes. Ah, Não, antes? Assim, ele no mundo virtual, ele olhava aqui. Desse lado tinha Isso. 3 braços. E desse lado, 3 braços. Nós começamos com 2, tá? Então ele tinha 4. Tá. Ele tinha os 2 dele e os 2 virtuais. Chegou um ponto que o macaco conseguia realizar uma tarefa onde ele combinava o movimento dos 2 reais com os 2 virtuais. Ai, que doideira. E aí ele conseguia, com a mente dele, ele comandava esses braços virtuais Isso. como se fossem realmente parte do corpo dele. Então, assim, ele mexia esse que era independente desse aqui. Isso. Então, ele tinha... O cérebro dele conseguia fazer com que ele usasse 6 braços, Isso. 4 braços. 4. 4 braços de forma independente. E é pior. Sendo que no mundo real ele só tem 2 desde E é o pior. nascença. Mas Eu aí, acho quando que- você tirava o óculos do macaco, ele continuava achando que ele Ele tinha os podia... outros, cara. Por quê? Porque quando você entrava no cérebro, no córtex motor dele, tinha a representação dos braços virtuais. Meu Deus, cara. Você tá entendendo? Então, dá pra fazer isso com o ser humano. O Claro, a gente senso tem de uma ser- representação Claro que somatotópica dá. do corpo. Imagine, cara. Imagine, você vai viver para ver. Tá acontecendo agora.